A paz do Senhor Jesus, hora do nosso manado. E hoje eu vou deixar um versículo para a nossa meditação no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amém. Nós conhecemos bem a história, não é, de Neemias, e o Senhor me levava a estudar esta palavra, né? Um livro que eu gosto muito, não é, de estudar. E o Senhor falava ao meu coração a respeito do jejum e a oração de Neemias, né? Por causa deste versículo, por causa deste feito que ele, quando Neemias soube da situação em que o povo se encontrava em Jerusalém, Neemias chorou e lamentou. E Neemias jejuou e orou também, não é? E por causa deste ato, né, deste encontro que ele teve com Deus, não é? Nós sabemos que este choro, esta oração e este jejum levou a Neemias a orar, levou a Neemias se reconciliar com o Senhor, não é? E através disso, Neemias foi buscar ao Senhor, Neemias foi se derramar na presença do Senhor. Nós vemos que Neemias vai fazer aqui a obra do Senhor, ele sente o desejo de ir ajudar os dele. E Neemias, ele vai primeiro à presença do Senhor, não é? Olha aqui este exemplo. Não é de qualquer forma que nós, servos do Senhor, vamos fazer a obra. Se nós, meus irmãos, sentimos o desejo de fazer algo para o Senhor, não é de qualquer forma. Veja que Neemias, quando soube, chorou e orou e jejuou. E foi à presença do Senhor para confessar, não é, o que eles haviam feito, não é? O que eles haviam feito. E aqui no versículo 6 diz assim: Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então, tudo isso levou Neemias a ir à presença de Deus, a confessar o que estava acontecendo, que foi exatamente por isso que Deus permitiu que o povo fosse devastado, né? Muitos foram levados cativos e os que ficaram em grande miséria por causa da desobediência, da quebra de aliança com Deus. Porque o povo deixou de servir a Deus para servir a outros deuses, né? O povo deixou de de servir ao Senhor, o povo deixou Deus de lado, né, quando eles estavam já na sua terra, na terra em que Deus tinha colocado, ali eles esqueceram de Deus e foram servir a outros deuses. Olha a importância, né, de nós sermos fiéis ao nosso Deus e não voltar às práticas erradas, né, não voltar ali a idolatria, não voltar ao erro, não voltar para nenhum pecado. Permanecer na aliança com Deus, permanecer firme com o Senhor, né? Passando pelos processos que tiver que passar, mas firme com o Senhor. Porque quando nós nos afastamos da presença do Senhor, certamente coisas ruins acontecem, não é? Coisas ruins. Quando a gente
sai da presença do Senhor, o inimigo ali ataca, não é? Então o Senhor falava ao meu coração sobre sobre Neemias, sobre ele ter se levantado em oração, e por ele ter se levantado em oração e jejum, Deus deu estratégias, né? Por ele ter se levantado em jejum e oração primeiro, e ter ido confessar ao Senhor, ter ido conversar, ter ido tirar aquilo que desagradava a Deus, o Senhor gerou nele força, coragem, determinação e confiança. A primeira coisa que depois que a gente aceita o Senhor Jesus, o Senhor derrama coragem, o Senhor derrama o desejo de servir a Ele. A gente precisa primeiro ir limpando e nos limpando. E o crente, no decorrer da sua vida, ele sempre vai fazer isso. Ele sempre tem que estar na presença de Deus para pedir para que o Senhor Jesus venha nos alertar daquilo que Ele não está agradando em nós. Né? Para que a gente não venha fazer a obra do Senhor relaxadamente ou de qualquer jeito. Né? Nós sabemos que quando nós vamos no secreto com Deus, é para pedir que o Senhor Jesus venha estar nos alertando e venha estar nos ajudando, não é? A tirar ali aquelas pedras, né? Pelo lado, a gente sabe, não é? Mas horas tem pecados que a gente faz ali, comete todo dia, acha que, por sermos pecadores, achamos que muitas das vezes nem tem nenhum problema aquilo, mas coisinhas pequenas que o Senhor Jesus não está se agradando, e que a gente precisa ir à presença dele e pedir, pois a obra do Senhor não é feita de qualquer forma, não é? Então, depois que Neemias foi à presença do Senhor, depois que ele jejuou e orou, é muito importante o crente estar jejuando e sempre orando. Sempre tendo uma conexão com Deus, o jejum e a oração. O crente que ele não jejua, o crente que ele não ora, que ele só tem o nome de crente, mas que sempre está na casa do Senhor. Muitas das vezes a gente pensa que estar na casa do Senhor todos os dias é o suficiente, mas não, tem os bastidores, né? Tem os secretos, tem os montes, né? Que a gente, que quando eu digo montes, é a oração que ali no quarto, aquela oração que Jesus nos ensinou, né? Vai ao teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu Deus, né? O nosso Deus que fez o céu e a terra. Ou seja, nós precisamos desse contato com o nosso Deus, essa aliança, nós precisamos. Se você aí serve ao Senhor e você não jejuma e você não tem ali o hábito de orar todos os dias, vá na presença do Senhor e tenha este hábito de jejuar e orar. Sim, jejuar e orar. O jejum, se você não faz, mas faça pelo menos uma vez ou duas na semana. Faça esse jejum. O jejum é para se aquebrantar, é para fazer como Neemias, reconhecer que somos falhos e pecadores, reconhecer o nosso pecado e colocar na presença do Senhor o pecado e pedir a Ele perdão. O momento do jejum é para isso, é para nos reconciliarmos e enxergarmos que nós somos falhos e que Ele sim é o Deus Todo-Poderoso e maravilhoso. Então, é para isso que existe o jejum e a oração. E através do reconhecimento que somos falhos e pecadores e pobres, sim, o Senhor Jesus, Ele nos, pela sua infinita misericórdia e grande aliança e amor que Ele tem conosco, Ele recebe, Ele vê o quanto estamos aquebrantados e arrependidos. Se você faz o jejum, você sabe o que é que eu estou falando. Né? É para reconhecimento de pecado. E ali o Senhor Jesus vai libertando a gente das coisas que não se agrada a Ele. Então é muito importante
é muito importante o crente estar em jejum e em constante oração perante o nosso Deus, para que o Senhor Jesus venha dar força, coragem, determinação e confiança. E o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito mais ao seu coração. Amém.